Nós somos uma igreja da fé, da palavra que muda situações. Eu sou, assim como todos vocês, testemunha viva daquilo que é a pregação dessa palavra, aquilo que essa palavra fez. Eu sou paraibano de Campina Grande. Eu tive o privilégio de estar no começo desse ministério, vendo quando esse ministério apenas se constituía de uma igreja apenas, e o pastor Bud, nosso pastor, declarava todas essas coisas que hoje os nossos olhos estão vendo. Nós vimos, somos testemunhas oculares daquilo que a palavra de Deus pode fazer realmente nas vidas. Hoje eu estou servindo ao Senhor na Igreja Verbo da Vida ali em Juazeiro. Tenho um chamado de Deus para aquela região do sertão, do norte da Bahia. Deus me comissionou para levar essa palavra até lá, e eu tenho buscado ser fiel naquilo que Deus me chamou. Sou um semeador da palavra, assim como a palavra de Deus diz. Deus me chamou para semear essa palavra nas terras áridas lá do sertão, e o deserto está florescendo. Vidas estão sendo transformadas, mudadas por causa da palavra da fé, por causa da pregação do Evangelho. Amém, gente? E Deus tem chamado todos nós para isso. Um dia eu estava sentado também, quando eu cheguei na Igreja Verbo da Vida, e ouvi essa palavra. Ela impactou meu coração, e eu sabia desde o primeiro dia que eu tinha uma responsabilidade de levar essa palavra para outras pessoas. Eu não poderia reter aquilo que Deus estava colocando no meu coração. Então nós somos, assim como Jesus disse, somos como rios mesmo. De dentro de nós tem fluído rios de águas vivas, que vai alcançar toda essa nação e vai alcançar outros países também. Mas nós temos ainda, amados, muitas áreas, muitas pessoas carentes que precisam dessa palavra. O Nordeste brasileiro é muito carente da palavra da fé. As pessoas ainda hoje são escravizadas pela religiosidade. Muitas pessoas ainda sofrem com manipulação, com medo, coisas que são colocadas sobre elas, e elas vivem de fato uma vida aprisionada. E a palavra da fé, ela tem libertado pessoas. Nós já conseguimos fundar pelo menos 3 igrejas naquela região. Tem uma igreja que nós começamos no interior de Pernambuco, lá no polígono da Maconha, cidade de Santa Maria da Boa Vista. Estabelecemos uma igreja que hoje tem uma igreja maravilhosa, com rema, com tudo. Então o sertão está sendo alcançado. A cidade de Juazeiro, na Bahia, a cidade com 250 mil habitantes, está sendo alcançada por essa palavra. E nós já estamos expandindo para a cidade de Senhor do Bonfim, também na Bahia. E eu sei que o sertão baiano está sendo alcançado pela palavra da fé, por essa palavra que você tem experimentado dela aqui. Amém, gente? Então, a marca do nosso ministério, eu não preciso dizer para você, que é mesmo a pregação, o ensino da palavra de Deus. E isso é poderoso, isso é valioso. Amém? Lá de onde eu venho, as pessoas, elas dão muito valor, amados, àquilo que elas podem ver e sentir da palavra. Mas nós aprendemos, amados, que essa palavra, posta em prática na nossa vida, ela faz milagres acontecer. Ela faz com que coisas, situações sejam transformadas. Nós somos alcançados, preservados, curados pela palavra. É tão interessante que quando eu cheguei naquela região e juntávamos algumas pessoas, e nós perguntávamos quem estava enfermo, e geralmente a igreja inteira ia para frente para receber oração para cura. Hoje é tão engraçado, a gente também prega para um número bem maior de pessoas na nossa igreja, e a gente muitas vezes pergunta se tem alguém enfermo, e geralmente não tem. Raramente vem alguém para receber a oração de cura, e a gente sabe que isso é por causa da exposição à palavra, é por causa do entendimento da palavra, que chega mesmo realmente e vai mudando a situação, amados, muitas vezes sem a gente perceber. A palavra de Deus, ela tem o poder de preservar a nossa vida, e essa preservação, ela veio por meio da fé mesmo, que é depositada dentro de nós pela exposição da palavra de Deus, a exposição dessas verdades, que vai mudando, transformando o ambiente, transformando aquilo aonde a gente vive. Tem uma passagem aqui em Lucas, no capítulo 11, eu queria que você abrisse comigo. Nós estamos na escola bíblica, então vamos estudar nessa manhã, amém? Vamos aprender um pouco mais. Eu gosto muito aqui dessa passagem, Lucas 11, a partir do versículo 27 até o 32. Eu queria ler com vocês essa passagem. A Bíblia, você sabe que ela divide aqui por temas, mas a gente sabe que a palavra é uma revelação progressiva, e então não tem muita essa divisão. Jesus estava falando algo, e o contexto aqui do que eu vou falar nessa manhã começa no versículo 27, onde diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu:
Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém? Então, amado Jesus, eu gosto de aprender com Jesus. Jesus está, a nos ensinar o tempo inteiro. E Jesus está falando algo aqui. Parece que Jesus é contra os sinais ou contra os prodígios, e ele não é. Amém? Sinais, maravilhas, isso faz parte da nossa vida realmente, da nossa fé. Mas Jesus está aqui falando algo, e no contexto começa uma mulher se dirigindo a ele, elogiando de fato, a mãe de Jesus que havia gerado ele, os seios que havia amamentado. E Jesus diz: olha, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a pregação, a palavra de Deus, e guardam essa palavra. E aí ele complementa dizendo: uma geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Ele disse: assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também eu serei um sinal para essa geração. E ele começa a dizer algumas coisas, como a rainha do sul, que veio de longe, dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui estava quem é maior do que Salomão. Jesus estava se colocando ele mesmo, é a própria sabedoria de Deus. E ele diz também que os ninivitas da cidade onde Jonas pregou, iria no final, no dia do juízo, se levantar e condenar aquela geração, porque aquelas pessoas haviam se convertido com a pregação de Jonas. Então, amados, eu posso identificar aqui nessa palavra que a coisa mais importante que Jesus fez foi pregar a palavra de Deus. A pregação da palavra, ela acompanha, os sinais e as maravilhas, muitas vezes, sem precisar de muito movimento, sem precisar muitas vezes até de você ter que fazer algo, chamar as pessoas, impor as mãos. De onde eu venho, como eu disse, como eu canto, eu ando em muitas igrejas, e eu vejo, amados, que em muitos lugares, muitas vezes os cultos, eles não terminam enquanto as pessoas não vierem receber uma oração, uma imposição de mãos, não vier, ser ungido por alguma coisa. E, amados, a palavra de Deus, ela tem transformado a nossa vida. Então eu quero nessa manhã que você possa entender e dar o valor, eu sei que você dá valor, mas que você possa ter a sua mente esclarecida um pouco mais acerca da importância daquilo que Deus nos chamou para fazer. Que a pregação, amados, ela vai comprovar aquilo que Deus já falou através da sua palavra. É por meio da pregação que pessoas serão salvas na sua casa. É por meio da exposição da palavra que pessoas serão transformadas. É por meio, amados, da fixação dessa palavra, a inscrição dela no nosso coração, que as nossas vidas serão mudadas para sempre e não momentaneamente. Amém? As pessoas estavam aqui, Jesus estava falando que ouvir a palavra e guardar ela no coração faz toda a diferença, muito mais do que simplesmente a gente ver sinais e maravilhas. Amém? Eu vejo, amados, muitas vezes que pessoas estão buscando mais o sobrenatural de uma forma visível, elas estão buscando muito mais, alguém que ore, que impõe as mãos e que pessoas sejam curadas. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer, ela vai nos amadurecer, até para que a gente possa de fato receber e crer nessas coisas. Porque se não tivermos a certeza de que a palavra de Deus é a verdade, muitos de nós vão até desacreditar dos milagres, das maravilhas, dos prodígios que podem acontecer na nossa vida ou na vida de outros. Muitas vezes Deus opera um milagre na vida das pessoas e pode ser que elas achem depois que aquilo aconteceu por causa delas mesmas, ou por causa daquilo que elas fizeram, ou por causa daquilo que elas são. Mas a palavra de Deus vai trazer para nós um esclarecimento e um amadurecimento, que se, amados, a gente vier para um culto como esse e ninguém cair debaixo da unção, a gente sabe, Deus estava presente. Se a gente vier para um culto como esse, amados, e nenhum paralítico sair andando, olha, Deus estava presente sim. Aquilo que era para ser feito, foi feito. A palavra de Deus foi semeada no nosso coração e ela deve ser recebida com mansidão. Para quê? Para que a nossa vida seja transformada.
O objetivo da pregação, o objetivo do evangelho, amados, é transformar a nossa vida, é nos transformar, é fazer com que nós sejamos, de fato, filhos de Deus sobre essa terra. Jesus não veio a esse mundo, amados, simplesmente para mostrar que ele era Deus. Sabe, Jesus não precisava de milagres, ele não precisava levantar um paralítico ou um morto, ele não precisava. As pessoas pediam isso a ele: faz um milagre aí para a gente ver. Ele não veio para isso. Ele veio para depositar a palavra na nossa vida, e essa palavra transformar a nossa vida individualmente, e assim, amados, esse nosso exemplo possa alcançar também o lugar onde a gente vive, a nossa casa, a nossa família, amém? Foi assim na nossa vida, tem sido assim. A palavra de Deus que transformou a minha vida, tem transformado a minha casa, tem mudado a vida dos meus filhos, dos meus parentes, né? Da família da minha esposa, de pessoas que nos cercam, por causa da pregação, por causa daquilo que a gente fala e daquilo que a gente tem vivido. Então é isso que Deus quer de nós. E ele diz aqui, amados, que a palavra, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam, amém? E eu acho interessante que Jesus está dizendo, ele usa o exemplo de Jonas, ele disse: uma geração perversa pede sinal. As pessoas precisavam ver alguma coisa, elas precisavam tocar em alguma coisa, elas precisavam sentir alguma coisa, elas precisavam viver pelo natural. Nós não vivemos pelo natural, nós vivemos, amados, pelo sobrenatural, daquilo que nós cremos na palavra de Deus. E Jesus dizia: olha, os ninivitas vão se levantar no juízo e vão condenar uma geração que vive somente se ver alguma coisa. Jesus disse: eu não vou dar nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. E geralmente a gente imagina que o sinal de Jonas seja simplesmente porque Jesus morreu também, passou 3 dias sepultado e depois ressuscitou, assim como Jonas, que ficou, né, na barriga do peixe 3 dias e depois foi vomitado para fora. Mas a Bíblia não diz que os ninivitas se converteram por causa do sinal, por causa daquilo que viram. Talvez as pessoas nem viram a baleia vomitando Jonas na praia, que a baleia não vai para a beira da praia para vomitar ninguém, ela deve ter vomitado lá no meio do mar, perto da praia, e Jonas veio talvez nadando para a praia. Mas a Bíblia diz que eles se converteram por causa da pregação de Jonas, que atravessou aquela cidade pregando, dizendo: se convertam, se arrependam, porque vem um juízo de Deus aí. A pregação, e a Bíblia diz que eles creram na pregação, amém? O profeta Isaías começa o capítulo 53 do seu livro, fazendo uma pergunta. Ele diz: quem deu crédito, quem creu na nossa pregação, amém? Quem creu na nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, amados, a gente vem de longe para ouvir a pregação. Numa manhã como essa, você saiu da sua casa, está um pouco frio, e você veio aqui. Bem-aventurado é você, porque veio ouvir a palavra e guardar no seu coração. Jesus continua dizendo, ele disse: olha, a rainha do sul um dia vai se levantar com essa geração e vai condená-la, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a palavra. E muitas vezes a gente mora no bairro ao lado da igreja e não quer vir para ouvir a pregação, a palavra de Deus. Mas Jesus estava dizendo, amados, que são bem-aventurados aqueles que ouvem essa palavra. Bem-aventurados aqueles que creem na pregação, porque essa palavra, ela vai transformando a nossa vida, ela vai mudando a nossa vida. E, amados, a nossa história nessa terra será mudada. A sua história nessa terra é mudada por causa dessa palavra, por causa dessa pregação. Você será conhecido, amados, de uma forma diferente. A sua história não vai terminar do jeito que começou. Você pode ter chegado aqui de um jeito, mas você, amados, não vai terminar a sua carreira, a sua vida da mesma forma, por causa dessa palavra que está entrando e está transformando a nossa vida. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3, amados, que nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. No começo, em Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos fez, amados, com as suas particularidades, Deus nos fez com características, mas no decorrer do tempo a gente perdeu algumas dessas características. Nós perdemos a essência de Deus, mas o ministério do Espírito hoje, amados, é trazer de volta essa essência para nós. O ministério do Espírito Santo é ir nos transformando na mesma imagem do Senhor, como foi no princípio. É fazer com que a nossa vida seja mudada, a nossa mente seja transformada, o nosso espírito seja salvo, amado. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, de dia em dia, de pregação em pregação, ouvindo e ouvindo, ouvindo e ouvindo. A cada dia Deus acrescenta um tijolinho, uma pedra. Pedro nos chama, amados, de pedras vivas, que estamos sendo construídos, edificados como casa espiritual.
Estamos sendo transformados por essa pregação, pela exposição dessas palavras, que traz luz para nós, que dá entendimento. E a cada entendimento que chega, amados, nós colocamos o pé no lugar certo. Nós andamos da forma correta. Cada coisa que chega vai transformando, não é assim? Quando Deus disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus não estava aperfeiçoando Abraão naquele dia. Ele não estava dizendo, daqui por diante você é perfeito, agora você pode andar na minha presença. Deus estava dizendo, amados, que ele, a partir daquele momento, estava atingindo uma maturidade. E que essa maturidade, ela precisa se desenvolver cada dia mais. Ande e se aperfeiçoe. Perfeição, amados, é algo que a gente pode alcançar em algumas áreas. Eu descobri, amados, como há muito tempo, algumas pessoas tentavam nos desencorajar, dizendo que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E essas palavras muitas vezes entram nos nossos ouvidos, descem para o nosso coração, e a gente, amados, nem se esforça para mudar em algumas áreas, porque a gente sabe que ninguém é perfeito e ninguém vai alcançar essa perfeição. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 15, nós que somos perfeitos, devemos suportar aqueles que ainda não são perfeitos. Então a Bíblia está falando que existe uma perfeição, que nós podemos chegar a ela, uma maturidade, um amadurecimento. Nós vamos, amados, amadurecer em algumas áreas da nossa vida, e isso é de área em área. Sabe, existem áreas na minha vida que, se você perguntar, eu posso dizer, nessa área aqui eu estou perfeito. Tem outras que eu preciso aperfeiçoar, mas a pregação da palavra vai fazer isso na minha vida, e na sua também. Sabe, eu quando adolescente, eu tive contato com álcool muito cedo, aos 10 anos de idade. E aos 20 anos de idade eu era alcoólatra, eu era dependente praticamente de álcool, bebia todos os dias. Então eu fui um jovem meio desgarrado assim. E quando eu me converti no ano de 1992, Deus me salvou no meio de uma bebedeira. Eu fui salvo no meio de uma bebedeira, né? Aceitei Jesus debaixo da mesa do bar, me ajoelhei no meio das garrafas vazias e entreguei minha vida para Ele. Levantei daquele lugar e nunca mais, 28 anos se passaram, e nunca mais uma gota de álcool entrou na minha boca. E se alguém perguntar, você é perfeito nessa área? Eu posso dizer que sim, porque não faz mais nenhuma diferença para mim. Não há uma tentação sequer, vontade sequer de colocar álcool na minha boca. Então nessa área eu fui aperfeiçoado pelo Senhor. Agora existem outras áreas que Deus vai nos aperfeiçoando. Amém, gente? Aquele que mentia e não mente mais, Deus aperfeiçoou você. Você conseguiu chegar a uma maturidade. Você entende que mentira não faz parte mais da sua vida. Você entende que não é mais a você, não pertence mais a você. E isso só é possível porque nós vamos andando na presença de Deus, e a palavra de Deus vai transformando a nossa vida. Vocês estão entendendo, gente? Não é por nada que eu vi. Você pode ver o testemunho de várias pessoas aqui dizendo, eu fui liberto das drogas, eu fui liberto do álcool, e você dizer, nossa, que testemunho. Mas se você não praticar a palavra, ela não vai mudar na tua vida. Muitas pessoas vivem pedindo, achando, Deus me transforma também, Deus me liberta também, como o Senhor libertou aquela pessoa. Então, amados, Deus está nessa manhã tentando trazer para nós uma maturidade, uma certeza de que essa palavra, ela vai transformar a nossa vida, e nós vamos ser mudados de uma vez. Para impactar a vida de outras pessoas, não para nós mesmos, mas para impactar a vida de outros. Foi isso que Jesus veio ensinar. Jesus não veio aqui, amados, fazer milagres para mostrar que ele era o bambambam. Mas ele veio para pregar a palavra e ensinar como ser filho de Deus. O maior objetivo de Jesus foi ensinar para as pessoas como é ser um filho de Deus. Você quer aprender a ser filho? Ele disse, olha, quando vocês orarem, pode chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Ele veio para ensinar essas coisas. Como nos aproximar de Deus. Como, amados, nos aproximar da sua palavra e do seu Espírito. Ele fez sinais e fez prodígios, sim, por causa da sua compaixão. E a Bíblia diz que ele pregava e os sinais acompanhavam. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 3, que ele, amados, andava por todas as aldeias, pregando o evangelho do reino e curando. Cura vem, amados, acompanhando a pregação. Em Atos, no capítulo 4, a Bíblia diz que quando Pedro, foi liberto lá, mas Tiago, da mão das autoridades, eles oraram junto com a igreja. E eles diziam, olha, Senhor, nos conceda que a gente anuncie a palavra, enquanto o Senhor estende a sua mão para fazer sinais e maravilhas. Enquanto o evangelho é pregado, amados, sinais e prodígios vão acontecer. Isso é natural.
Mas a gente precisa entender, eu estou aqui para anunciar, eu estou aqui para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para dizer o que Jesus é para as pessoas e para dizer o que Ele fez na minha vida. Eu gosto muito que Jesus disse assim, amados, assim como Jonas foi um sinal, eu também serei um sinal. Ele não disse assim como Jonas deu um testemunho, ele foi um testemunho. Nós, amados, seremos um testemunho para a nossa casa, para a nossa família, por meio da prática dessa palavra. E nós vamos ser lembrados um dia, de alguma forma. A sua família vai te reconhecer. Eu gosto muito, amados, aqui em Marcos, no capítulo 3. Marcos capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus escolheu alguns apóstolos, alguns discípulos. E esses discípulos, mesmo tendo nomes, Jesus fazia questão de acrescentar. E a Bíblia também acrescenta algumas qualidades, né? O apelido, geralmente, ele vinha carregado, né, de uma identificação do que aquela pessoa era. E todo mundo, amados, conhece Pedro, não por Cefas, né? A gente não conhece Simão, né, ou Cefas, mas geralmente a gente só conhece pelo apelido que Jesus colocou, Pedro, né? Pedro não era o nome, né, real dele, mas o nome dele era Simão, Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, Simão, Cefas. E Jesus coloca e diz, tu és Pedro. E a partir daquele momento ele começa a ser chamado de Pedro, tu és pedra, né? Graças a Deus que Jesus não disse assim, Pedro, tu és lama, como muitos crentes se intitulam, né? Sou lama, né? Pelo menos lá no Nordeste eles têm a mania de dizer isso. Nem disse, Pedro, tu és pó. Não, ele disse, Pedro, tu és pedra. Pedra é mais consistente do que pó, né? Do que lama, né? Então você vai conhecer por causa da... Alguém pode dizer, não, é por causa da dureza dele, é por causa que ele era duro. Não, talvez Jesus estava dizendo, olha, você tem qualidades dentro de você que eu reconheço. E essas qualidades serão reconhecidas não só por mim, mas todos vão te reconhecer dessa forma. Todo mundo que um dia lembrar de você, vai lembrar pelas suas qualidades. Amém, gente? Você quer ser lembrado pelas suas qualidades? Nós devemos ser lembrados pela nossa qualidade. Existem qualidades em você, que você vai ser lembrado por elas. Infelizmente existem tantos maus testemunhos, que pessoas só são lembradas pelo mau testemunho. Ah, eu tenho um parente que é crente, ser crente daquele jeito, Deus me livre. Tem pessoas que fazem assim, eu vou dizer que não tem? Tem. Mas, amados, Deus está nos chamando para viver essas qualidades, para que o mundo possa olhar para nós e ser salvo por causa daquilo que eles encontraram em nós. E Jesus colocou nomes aqui, né? Tem nomes aqui. Marcos 3, versículo 13 diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar. Amém? Veja o que Jesus, amado, né, enviou eles a fazer. Pregar, exercer autoridade e expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Note aí, amados, que tem muitas pessoas aqui que vão ser lembradas por algumas qualidades. Tem um que vai ser lembrado, o último aí, meu Deus do céu, né? Como é que você quer ser lembrado? Judas é lembrado apenas como o que o traiu. A qualidade dele foi essa, traidor. Amém? Mas a Bíblia diz aqui que Pedro, também Tiago e seu irmão, foram designados ou denominados filhos do trovão, Boanerges. Por que será que Jesus colocou esse apelido nessas pessoas? Será que é porque eles arrotavam muito? Será que é porque eles gritavam ou falavam alto? Ou pregavam daquela maneira bem estridente? Eu acho que não. Amém? Nós vamos entender, amados, algumas coisas quando nós conhecemos um pouco, né, da palavra, daquilo que a própria palavra de Deus traz para nós. No livro de Jó, falando certa vez no capítulo 26, ele começa a falar sobre o relâmpago e sobre o trovão. E ele começa a falar que Deus é como o relâmpago, ele clareia o céu e a gente escuta o sussurro da sua voz. Ele diz, mas quem ouvirá a voz do seu trovão? E Jesus chama aqueles dois irmãos de Boanerges, ou filhos do trovão. Sabe, amados, antes do trovão aparecer, o relâmpago aparece, não é não?
Você vê o clarão, aí você diz, olha, vem um barulho aí. Sabe, Jesus estava dizendo àqueles dois rapazes, talvez, olha, vocês serão responsáveis por reproduzir, vocalmente, trazer à luz, sabe, para vocês decifrarem aquilo que o meu Pai, aquilo que eu, a luz desse mundo, vou transmitir para vocês. Vocês serão a voz que vai propagar. Agora irão falar apenas aquilo que tiver recebido de mim. Eu acho que Jesus viu naqueles rapazes fidelidade. Olha, eu quero que vocês falem exatamente o que vocês ouviram. Não inventa nada. Não precisa inventar coisa nenhuma. Fala apenas aquilo que você ouviu de mim. E olha o que João escreve na sua primeira carta. 1 João capítulo 1, versículo 1. Então nós somos chamados, amados, para pregar exatamente o que a palavra de Deus diz. E não aquilo que agrada as pessoas. E não pregar aquilo que está fazendo sucesso. Não pregar aquilo, amados, que vai simplesmente atrair a atenção das pessoas. Ou agradar os seus ouvidos. Amém? Ou ai de mim. 1 João 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Então João está dizendo, aquilo que ele mandou eu fazer, só isso é que eu faço. Aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que as minhas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, é isso que eu falo. Eu não vou falar de coisas que eu não vi. Eu não vou falar de coisas que eu ouvi alguém dizer. Eu vou falar aquilo que eu conheço da palavra. E a palavra está disponível para mim e para você. Eu não vou falar apenas porque eu ouvi alguém falar. Eu não vou dizer porque achei muito bonito o que alguém disse. Eu vou dizer se Jesus disse. Se a palavra diz. Se a palavra fala, é isso que eu vou anunciar. Porque foi assim que ele me chamou, filho do trovão. Você fala, você anuncia a minha luz. Essa luz tem uma voz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E nós somos responsáveis, os filhos do trovão talvez também, para anunciar as boas novas, anunciar aquilo que nós vimos, aquilo que nós temos provado, aquilo que aconteceu conosco, aquilo que tem mudado a nossa vida. É isso que nós temos que dizer. E não inventar alguma coisa apenas para prender as pessoas. Eu fundava uma igreja uma vez no interior de Pernambuco, e algumas pessoas se juntam a nós, elas vêm de todos os lugares, elas acham bacana a forma que a gente prega, né, com autoridade, com um pouco de conhecimento da palavra, elas ficam nelas, juntam, mas elas querem acrescentar também, elas querem ajudar, elas querem dar a parcela muitas vezes de contribuição. Isso é bom, mas muitas vezes, mas na maioria das vezes, vem meio atrapalhado. E elas ficam chateadas se você não aceitar. E com muito jeito a gente vai dando aquela, né, ajeitada, não. E alguém chegou uma vez lá e nós estávamos para começar, e alguns rapazes chegaram e um chegou e disse, pastor, eu tive uma ideia maravilhosa, eu já venho de 28 igrejas que eu já passei. Ele achou que era um currículo maravilhoso, né? Sou crente há não sei quantos anos, já passei por 28 igrejas, nessa cidade eu já congreguei em todas. Só falta essa. Misericórdia. Ele disse, que tal se nós fizermos a campanha das 9 sexta-feira? Para as pessoas virem aqui, a gente força elas a vir. Se elas quebraram uma e quebrou, aí tem que fazer de novo. Aí é bom porque já vem novamente. E eu falei para ele que, com muito jeito, que não era bem assim, que a gente não acreditava dessa forma, né, que a gente acredita realmente, era as sexta-feiras da libertação que ele queria fazer. E eu fui tentar mostrar para ele que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Nós temos que fazer culto de libertação. Ele disse, não, todos os nossos cultos aqui são de libertação, todos eles. O de terça, o de quinta, o de domingo.
Porque nós estamos pregando a verdade. Se a verdade entrar no coração das pessoas, elas serão libertas de qualquer coisa. Como eu fui liberto do vício do álcool. A verdade chegou e me libertou. Nunca recebi uma oração, amado, para quebrar maldição de espírito de cachaça da minha vida. Nunca. Mas a palavra entrou no meu coração e a cachaça saiu. Amém? Cheios da palavra, cheios do Espírito. Não vai ter espaço, amado, para outras coisas. Se você se encher da palavra, aquilo que prende você nessa manhã, aquilo que tem prendido a tua vida, vícios, coisas que vêm te oprimindo desde muito tempo, vai sair da tua vida. Essas coisas só vêm na nossa vida porque existe espaço. Espaço. Se a nossa vida estivesse completa, não haveria espaço para outras coisas. Mas muitas vezes temos espaço ainda, espaço para um vício, espaço para uma coisa que a gente, sabe, vem carregando há muito tempo, esperando que um dia Jesus desça do céu e nos liberte. Bem, se Ele não libertou ainda é porque não chegou a hora, né, meu irmão? Porque ainda não está na vontade dEle. No dia que Ele quiser, Ele vem aqui e tira esse vício de mim, tira esse pecado, tira essa coisa. Eu vou vivendo, eu vou levando, Ele sabe que eu amo Ele, mas de vez em quando eu caio porque a carne é fraca. Não é que a carne é fraca, é porque o Espírito não está completo. Amém? Não pode misturar barro com ferro. Não mistura, é os pés da estátua. Amém? Tem que ser, amado, por completo. E isso só é possível pela palavra, pelo ouvir a palavra. Vir à igreja, amados, é importante. Vir ouvir a palavra, mas Jesus disse, olha, um dia pessoas serão condenadas por causa disso. Pessoas que dizem, por que eu preciso ir para a igreja? Infelizmente lá no Nordeste tem se espalhado, amados, uma miséria lá chamada de desigrejados. Tem uma onda varrendo aquelas cidades de pessoas decepcionadas com a igreja. É uma desgraça, me perdoe a palavra, mas essa é a verdade. Pessoas que não querem mais ir para a igreja. Eu sou desigrejado, eu cultuo em casa, porque eu não quero mais me envolver com a igreja, já me decepcionei demais. E a gente sabe, amados, que é simplesmente porque a palavra de Deus não está sendo reproduzida, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente mandou a gente fazer. Pregar essa palavra, a tempo e a fora de tempo. Falar aquilo que a palavra pode fazer na nossa vida, e as coisas vão mudar. Eu nunca recebi uma oração para mudar a minha vida. Você está recebendo a palavra? Jesus diz, bem-aventurados que ouvem e guardam a palavra. Bem-aventurados que ouvem e guardam. Ouvem e guardam. Ouvem e guardam. Sabe, amado, Jesus contando a parábola do semeador, ele mostra lá, e a gente vê uma estatística daqueles 4 tipos de solo que Jesus falou, apenas 25% daquelas terras, digamos assim, é quem vai produzir alguma coisa para Deus. Agora, isso não é problema da semente. Problema muitas vezes, amados, do nosso coração. É triste saber que apenas 25% talvez da pregação vai fazer efeito na vida de pessoas, ou na vida de 25% das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos frutificar, era 100 por 1. Amém? Então nós podemos ser conhecidos, nós seremos conhecidos por aquelas características que nós vamos apresentar ao longo da nossa vida. Judas ficou conhecido como traidor, mas Pedro, João, Tiago, seu irmão, ficaram conhecidos, amados, por outras características. E Deus encontra essas características em nós. Amém? Que a gente pode realmente viver essa palavra, que a gente deve fazer o que a palavra de Deus diz. Eu, falando outro dia para algumas pessoas, muitas vezes novas convertidas, elas chegam na igreja e elas não sabem muito como proceder no meio da igreja. Eu descobri que quando a gente se converte, a gente não tem muito um manual da nossa igreja, talvez a gente precise fazer, de como as pessoas precisam se comportar ou se colocar. Nós temos um discipulado, graças a Deus, e nós mostramos a nossa doutrina, o que nós cremos e tudo mais. Mas na maioria das vezes as pessoas aprendem, amados, pela experiência do outro. Elas aprendem olhando para o outro. É igual naquela dança do passinho, quando a gente ia para a boate antigamente, Ruim, né? Mas lembra que ficava uma galera lá e a gente, um olhando para o outro assim. O ruim é que quando um errava, todo mundo errava. E muitas vezes a maioria das pessoas estão vivendo assim. Ao invés de se guiar na palavra, elas estão olhando, o que ele fizer eu faço. O que ele fizer eu faço.
E aí acabam muitas vezes se decepcionando, porque o outro caiu, ele diz, nossa, eu me espelhava nele. Então você tem que se espelhar em Jesus. Quando eu me converti numa igreja que não era Verbo da Vida, eu me converti numa igreja da qual Canrobé, Gilson, Suelen, algumas pessoas faziam parte da igreja Missão Nova Vida em Campina Grande. E era uma igreja que surgiu na época e eu me converti nessa igreja. Me converti, fui congregar lá. E depois de 6 meses que eu estava lá, aquela igreja fechou. Houve um problema, o pastor fugiu com a secretária e nós ficamos do lado de fora. Um domingo de manhã, chegamos na igreja, estava fechada a igreja. E ninguém sabia o que foi que aconteceu. A igreja fechou, o pastor foi embora. E as ovelhas ficaram do lado de fora. E eu estava recém-convertido, amado. Tinha me libertado das coisas ruins, das drogas, da bebida. E eu estava muito empolgado com a igreja. E de repente recebi essa notícia, aconteceu isso. Meu Deus do céu. E alguém na mesma hora, ficamos lá procurando sem saber para onde ir. Alguém disse, e agora, você vai para onde? Eu disse, eu? Era tudo que eu queria para voltar para o mundo, né? Digo, sei não. Para não dizer que não ia para lugar nenhum. Né? E aquela pessoa, mas ela me ajudou. Porque ela chegou para mim e disse, olha, não, eu sei que você é novo convertido, não olha para isso que aconteceu. Isso acontece. Eu fiquei decepcionado. E, poxa, eu vi isso muito lá no mundo, rapaz, mas aqui, que coisa. Acontece isso aqui? Acontece. Aí ele disse para mim, eu vou te dizer uma pessoa, escolhe uma igreja na cidade. Ele depois disse assim, eu vou te dizer uma pessoa que você vai olhar para ele e nunca vai te decepcionar. Aí eu digo, pronto, deve ser um pastor aqui da igreja, da cidade. E ele disse, não, você vai olhar para Jesus. Se você olhar para ele nunca, eu garanto que ele nunca vai te decepcionar. Se você olhar para os homens, você vai errar, você vai se decepcionar, você vai enfraquecer e você vai desistir. Gente, graças a Deus que Deus usa homens para nos conduzir. Mas, amados, nós olhamos através desses homens. Você deve olhar, amados, através deles e ver Jesus, amém? E graças a Deus eu tomei aquele conselho e vim parar na igreja chamada Verbo da Vida em Campina Grande. Um domingo de manhã, sentei. Eu tinha uma irmã que já congregava nessa igreja, fazia o curso, o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Ela é da primeira turma e ela já fazia esse curso. Falava para mim, mas eu nunca tinha ido lá. E então eu fui, sentei um domingo pela manhã, ouvi um americano pregando e aquilo encheu meu coração de alegria. Eu vi nas palavras daquele homem, amado, que havia sinceridade, que havia verdade, né? E desde então eu tenho servido nesse ministério. Então servi em Campina Grande durante 10 anos, cantei no louvor, fui líder de louvor, né? Preguei em hospitais, trabalhei com presidiários também. E no ano de 2003, Deus falou comigo para sair da igreja e ir para o interior de Pernambuco, levar essa palavra, ajudar uma igreja que estava começando. Hoje é a igreja do pastor Edilson de Lira, igreja de Petrolina. Meu irmão, pastor Policarpo, na época, pastoreava essa igreja. Eu fui auxiliá-lo e fiquei com ele 3 anos. Depois eu fui para o interior, fundar a igreja em Santa Maria da Boa Vista. Depois volto para Juazeiro, começo uma nova obra lá, que já completou 9 anos agora. E dessa base em Juazeiro nós estamos enviando pessoas para outras cidades. Já alcançamos Senhor do Bonfim e tem outras cidades, uma tal de Jacobina que a gente quer chegar por lá. É perto. Nós vamos chegar. O Verbo da Vida vai chegar em Jacobina. Amém? Mas, amados, olhando para Jesus, olhando para a palavra, olhando para a pregação, nós vamos avançar. Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. O apóstolo Paulo diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, eu queria só ver algo aqui com você. Estou já acabando, ok? Primeiro Timóteo capítulo 3, versículo 14 até o 16 diz assim. Paulo diz assim: escrevo-te estas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Então, Paulo termina aqui essa parte, escrevendo a Timóteo, falando sobre
como nós devemos proceder na casa de Deus. Então, existe um manual aí, né? Nós também podemos encontrar, ele começa o capítulo 4 explicando como é que a gente pode proceder também, mas começa aí no capítulo 3 e ele começa a dizer, falando para Timóteo, ele diz: eu escrevo essas coisas para você, amém? Tudo que a gente precisa está escrito, amados, aqui. Tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa já foi nos dado, né? Pedro escreve isso na sua segunda carta, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que a nós já foi dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, para viver uma vida piedosa. O que é piedade? Você sabe, piedade simplesmente é o contrário de impiedade. Piedade não é ser um miserável, piedade não é ser uma pessoa pobrezinha, não, nada disso. Piedade é simplesmente o contrário de impiedade. Impiedade todo mundo sabe o que é, né? Pecado, mau testemunho, tudo que não presta é impiedade. E a Bíblia diz que nós devemos buscar uma vida de piedade. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz aqui: olha, grande é o mistério da piedade. E ele usa Jesus como o exemplo, né, desse mistério da piedade. Você pode dizer: o que seria uma vida piedosa? Como é que eu posso viver uma vida piedosa? O que é que eu posso, né, como é que eu posso me colocar nessa terra como uma pessoa piedosa? O salmista já dizia lá no Salmo 119, no versículo 11, ele dizia: guardando a palavra no coração, o jovem pode manter a sua vida reta diante do Senhor. Amém? Mas Paulo usa o exemplo de Jesus, e eu gosto do exemplo de Jesus, quando ele diz aqui, né, aquele que foi manifestado na carne. Uma coisa que a gente pode, amados, entender é que Jesus se manifestou em carne. Amém? E ele não se manifestou em carne, mas ele, né, vivia numa redoma, dentro de uma bolha, não. Ele se manifestou como um homem carnal, e ele viveu aqui com todos os sentimentos, emoções que eu e você temos. Amém? E mesmo assim, ele pôde viver uma vida piedosa. E a gente pode até achar, eu acho que Jesus tinha algum auxílio do céu, o Espírito Santo talvez vinha de manhã, de madrugada, entrava nele, abastecia ele, e depois saía para ele viver aqui nessa terra. Sim, ele se abastecia, assim como eu e você devemos nos abastecer. Longos períodos de oração, Jesus sempre orava, buscava o Pai, se enchia da palavra. Ele viveu como homem, mas viveu aqui, amado, cheio do Espírito, até um dia em que o Espírito o capacitou para o ministério o qual o Pai o enviou. Mas pelo menos 30 anos da sua vida, ele viveu aqui, dando sinais de uma vida piedosa. E Paulo usa ele como exemplo. A gente pode dizer, podia Paulo ter pegado alguém mais, né, mais carnalzinho assim, né? Mas Paulo disse o mistério da piedade. E ele começa a usar o próprio Jesus, aquele que foi manifestado na carne. Ele diz, ele também foi justificado em espírito, da mesma forma que eu e você. Como Jesus foi, a Bíblia está dizendo. Amém, gente? Um dia ele morreu espiritualmente, ou você não crê? Um dia ele também desceu ao inferno. Ele morreu espiritualmente e Deus o justificou. Ele foi justificado em espírito, assim como eu e você. E a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, mediante a fé. Para viver uma vida piedosa, você precisa ter convicção da justiça de Deus na sua vida. Para viver uma vida piedosa, você não pode deixar que o diabo aponte para você e roube a sua confiança na justiça de Deus na sua vida. Porque uma consciência de pecado tem roubado a ousadia dos crentes. Eles não querem ir dentro de um hospital, impor as mãos sobre as pessoas, porque uma consciência de pecado ainda está lá. Ah, eu pequei, essa semana eu errei, ah, isso aí eu cometi. E essa consciência de pecado às vezes enfraquece a igreja. Ficamos apenas com aparência de piedade e negando o poder dessa piedade. Mas, amados, o que nos justifica é Deus. Paulo disse, olha, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem justifica? Não importa o que digam de mim. Ele disse, eu não era digno de ser chamado nem de apóstolo, porque eu sou o menor, o pior dos pecadores. Mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu sou, a ousadia que eu tenho é porque a minha confiança está nele. Eu estou ligado nele, a minha justiça não vem de mim, mas vem daquele que me justifica. Amém, gente? Ele diz, o mistério da piedade é grande. Mas o Espírito nos revela uma vida de piedade, que o sangue de Cristo purificou a tua vida, que os teus pecados foram apagados. Eles não foram só cobertos, eles foram apagados, removidos. Você é uma nova criatura e você está nele agora. Aleluia. Amém? Justificado em Espírito, contemplado por anjos. Contemplado por anjos. Sabe, talvez a gente olhe e diz, talvez os anjos estão olhando para Jesus, né? Não, mas Deus falou, amados, comigo, que contemplado aqui por anjos é algo melhor.
Tem gente aqui que foi contemplado com um sorteio de, não é? Sabe, a Bíblia diz que um dia Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, mas ao final desses 40 dias os anjos vieram e o serviam. Um dia Jesus encontra com um homem, lá em João no capítulo 1, né, que na verdade foi Lucas que trouxe, Filipe, e aquele homem, Jesus fala dele, Natanael, e ele diz: você me conhece de onde? E Jesus começa a dizer que viu ele debaixo da figueira, e ele crê em Jesus. E Jesus diz: você creu? Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Você vai ver os anjos de Deus descendo e subindo sobre o filho do homem. Sabe, existe um ministério de anjos, amados, para nos assistir, nos contemplar. Você não está só. O que eu quero dizer para você é que nessa sua caminhada você não está sozinho, não. Às vezes a gente acha que está vivendo sozinho aqui, mas nós temos, olha só, o que nos auxilia. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos os anjos, nós temos tudo, como Pedro disse. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado. Nós podemos viver uma vida piedosa, porque a Bíblia diz que Jesus foi assistido pelos anjos. Certa vez, amados, Jesus disse aos seus discípulos: se eu quisesse, eu pedia agora, e meu Pai enviaria uma legião para me defender, mas não foi para isso que eu vim. Amém? Então, queridos, nessa sua caminhada, você não está sozinho, não. Existem anjos te guardando, existe a graça de Deus sobre a tua vida. Eu gosto que Paulo está dizendo: olha, para você viver uma vida piedosa, eu vou te mostrar um exemplo. Jesus é o exemplo, segue ele. Pregado entre os gentios. Como é, amados, que Jesus tem sido pregado com os de fora? Talvez somente a nossa pregação, né, não vá, não sei, alcançar muitas pessoas. Mas eu quero falar assim, amados, a nossa pregação muitas vezes, elas convencem até quem não nos conhece. É mais fácil a gente pregar e a pessoa que não conhece a gente diz: nossa, que bênção, né? A gente que é pastor, mas nós temos um probleminha, não é um probleminha não, mas a gente conhece muitas vezes a vida das pessoas mais a fundo do que os outros. Amém? Porque a gente tem que tratar com muitas coisas, muitos erros, muitas falhas, né? Coisas que ficam no gabinete, não sai do gabinete, de jeito nenhum. Ouvimos, guardamos no coração, ninguém sabe, ninguém viu, né? Mas muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem: pastor, fulano de tal, aquilo é uma benção de Deus, né? E a gente diz: se você soubesse o que eu sei, não é? Muitas vezes na nossa casa é assim também, pregado entre os gentios. Sabe, a nossa vida, amados, é uma pregação, vai ser uma pregação para as pessoas. Eu sou casado há 27 anos, eu namorei com a minha esposa durante 6 anos, nós começamos a namorar muito cedo, no berçário ainda da igreja. Eu sou novo, né? Se eu for dizer aqui quantos anos tem, o povo vai pensar que eu sou um coroa. Mas a gente começou a namorar na escola, ela tinha 14 anos, eu tinha 15, faça as contas aí, você vai ver mais ou menos quantos anos eu tenho. Então, nos primeiros anos do nosso namoro, a família dela não queria, com razão, né? Eu não trabalhava, era um vagabundão, um cabelão, né? Todo cheio de... Eu tinha cabelo, gente, é sério. Quando eu falo, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Eu tinha um cabelo comprido, trabalhava numa padaria, de vez em quando as pessoas me confundiam, né? Moça! Oi! Desculpa! Não é? Então eu tive que cortar o cabelo. E nós namoramos, e a família dela é muito católica, né? E nós nos convertemos juntos, eu e minha esposa. A gente namorava ainda, antes de casar, 3 meses antes de casar, nós nos convertemos. Entregamos nossa vida para Jesus e casamos crentes, graças a Deus. E temos seguido juntos nessa maravilhosa vida de servir ao Senhor. Mas a família dela nunca aceitou de fato isso. No dia que nós nos convertemos, a nossa sogra, minha sogra, né, a mãe dela, amaldiçoou a gente, né? Eu quero só dizer para você que maldição de sogra não pega, não. Contra Israel não vale encantamento, diz a palavra de Deus. Fica tranquilo. Mas ela disse: olha, vocês me traíram, não quero mais nada com vocês, nunca mais atravesso nem o batente da minha casa. Importa. Foi assim que eu fui recepcionado lá. Mas a gente insistiu, ouvíamos muita coisa, muita bobagem, sofremos muito. A gente é da terra do forró, lá do Campina Grande, maior São João do mundo. E chegava aquela época, ela nos impulsionava, dizia: vamos pro forró, rapaz.
vocês são muito besta, e a gente ficava naquela coisa toda, né? Depois casamos, nosso filho nasceu, tivemos que passar uma semana na casa dela, nós não tínhamos muita condição. O menino adoeceu, primeira semana com febre, e eu fui orar por ele, pus as mãos, e ela me ameaçou, disse: esse menino morrer, você vai preso, seu irresponsável. Não, ele já está curado, Jesus já sarou ele, veja aqui, era aquela coisa terrível. Mas a nossa vida, amados, é como a palavra de Deus, nós vamos pregar Jesus entre os gentios, com a nossa vida. Nós sabemos que gentil aqui, amados, é uma conotação de pessoas que não criam em Deus, amém? Mas eu quero só para resumir, amados, a minha sogra hoje, ela liga para mim pedindo oração. Elas nos respeitam, elas admiram a gente hoje, né? Ela gosta muito de mim, eu também gosto muito dela. E o nosso testemunho ganhou ela. A nossa vida, nós pregamos para aquela família com a nossa própria vida. Hoje eles nos respeitam, hoje ligam para a gente, pedem oração. Nós vamos lá, eles vão à igreja, eles escutam a gente a pregar. Por quê? Por causa da palavra de Deus que diz que a nossa vida vai fazer isso. Crido no mundo, o mundo vai crer, amados, em você, por causa da sua vida, e recebido na glória, amém? Jesus subiu ao céu. Então, amados, a nossa caminhada termina nesse estágio também. Paulo aqui contou a trajetória de Jesus, assim como a nossa. A nossa vida começa, amados, com a justificação. Você sabe disso, né? No dia que você recebe Jesus, você é justificado, todos os seus pecados são deixados para trás, e você foi salvo ali. Agora a caminhada, ela é chamada de santificação. Nós temos que buscar essa santificação. O que é santificar? Se separar daquilo que é ruim, amém? Esse é o nosso dever. Nós cremos assim, que fomos salvos uma vez e estamos salvos para sempre. A gente crê que foi salvo, estamos sendo salvos e seremos salvos, amém? Justificação, santificação e glorificação. Nós vamos chegar lá, nós estamos nessa caminhada, e a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos agora caminhar, assim como Jesus caminhou. A primeira coisa que ele foi justificado, mas ele viveu uma vida que foi exemplo para os gentios. Ele viveu aqui como exemplo para esse mundo. Ele foi, amados, contemplado por anjos, foi pregado entre os gentios e crido no mundo. A nossa vida, amados, aqui nós temos que passar de uma forma que fique os exemplos, que as pessoas possam lembrar de nós, como Pedro, como Tiago, como João, e não como Judas, né? Nós seremos recebidos na glória, irmãos. E aí sim, a gente pode olhar para trás e como diz na Paraíba, mangar da morte. Onde está a morte agora, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, irmãos. Aleluia. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus pela graça, que é a força do perdão. A força da justiça é a graça. A força do perdão é a graça de Deus. Nós fomos perdoados pela fé, mediante a graça de Deus. Nós fomos salvos e nós fomos chamados para viver essa vida. Amém? Eu vou ler só um versículo para terminar, está aqui em Atos capítulo 24. Estou encerrando agora. Mas a Bíblia diz que Paulo, um dia pregando para o governador Félix, ele expôs um pouco de como é a vida cristã. Félix ficou com medo, assustado com essa vida e correu, assim como muitas pessoas. Se você está aqui nessa manhã, não tenha medo, amado. Existe toda uma ajuda para você caminhar junto com o Senhor. Você não vai nessa caminhada sozinho. Pessoas dizem lá no Nordeste: eu não vou receber não, porque pode ser que eu me desvie. Como é que você sabe? Desviado você já está. Você precisa voltar para o Senhor. Não é assim? É incoerência. Eu não quero não, porque pode ser melhor não aceitar e depois deixar. Não, deixar você já deixou, você já não está nele, né? É melhor vir. Atos 24 diz assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo eterno, ficou Félix amedrontado e disse: por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Você nota aqui que Paulo foi pregar para ele veio saber como é esse negócio aí, como é essa vida de crente, como é que a gente vive. Paulo disse: primeira coisa é justificação. Talvez ele gostou, que coisa boa, quer dizer que meus pecados são perdoados, apagados, zerados, está tudo beleza. Paulo disse: agora tem o caminhar no meio, chama-se domínio próprio. Tu vai ter que viver uma vida se dominando, sabe?
Tu vai ter que viver uma vida assim, guardando a tua vida, vai ter que ficar se desviando das coisas que não prestam, entendeu? Tu vai ter que se dominar, cara. Agora, tu não está sozinho nisso não, tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem os anjos, tem os irmãos, tem as igrejas, tem todo mundo trabalhando para te ajudar nessa caminhada aí. Aí no fim, vai ter um juízo, e é eterno. Então, amados, a nossa caminhada é essa. Começamos, estamos indo, e um dia ela vai findar aqui, mas só finda aqui. Mas para a gente continuar vivendo, nós temos que cumprir esses passos aqui. Félix ficou com medo, porque ele achou muito difícil, assim como muitas pessoas. Eu vou ter que deixar de fumar, eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo. Vale a pena, irmãos. A Bíblia diz que Moisés preferiu deixar de ser chamado de filho da filha de Faraó, por causa da glória que estava reservada para ele. Vale a pena. Diga comigo, vale a pena. Vale a pena.